E aí, rapaziada, então como prometido, eu vou fazer para vocês aqui como funciona o transistor, que é uma maneira bem simples de aprender isso, tá? Não é um bicho de sete cabeças não. Então eu já deixei meio preparado aqui, né? Aqui. Isso aqui esqueça por enquanto, tá? Então o que eu quero fazer aqui, primeiro é colocar uma tensão de 10 volts aqui, né? GND. Então se eu colocar a ponta de prova do multímetro aqui, o positivo e o negativo aqui, eu vou medir os 10 volts. Fiquem aí ligados no vídeo, porque eu vou fazer isso em bancada, tá? Pra gente comprovar tudo isso que eu tô falando pra vocês. Então o que agora, a princípio, tá tudo aberto aqui, né? Não tem nada ligado aqui, só tô colocando a ponta de prova no meu positivo aqui e no GND. Vai me dar os 10 volts, ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou ligar esses 10 volts aqui, ó, nesse resistor, ok? Então se eu pegar a minha ponta de prova aqui e colocar desse lado do resistor, ainda vou ter os 10 volts, porque não tem nenhuma corrente circulando aqui. Não tem nenhuma corrente circulando aqui, então não tem queda de tensão em cima desse resistor aqui. Vai ser ainda os 10 volts. Aí se eu ligar esse aqui, aí eu já vou ter uma queda de tensão nesse resistor aqui de 10 volts. Vai ter, se eu pegar aqui, medir, né? Como a corrente aqui é bem baixo, se eu medir daqui aqui, vão ser os 10 volts que está caindo em cima desse resistor aqui. As 10 volts que está em cima dele. Como que eu faço para saber a corrente que está passando por aqui? Eu venho nessa formulazinha aqui, ó, né? Lei de Ohm, né? É bem simples de fazer isso, bem prático de deixar na cabeça como funciona. Se eu quero saber a corrente aqui, a gente tampa o I aqui, ó, tampa esse I aqui, vai ficar tensão dividido por resistência. Então se eu tenho 10 volts aqui dividido por 10.000, a gente pegar a calculadora, vamos fazer no cálculo aqui. Vamos pegar aqui 10 volts, certo? Dividido por 10.000. Isso aí vai dar 1 miliampere. 1 miliampere. Então aqui, a corrente que vai passar em cima desse resistor aqui, a corrente vai passar em cima não, vai passar por ele aqui, vai ser de 10 miliampere. Como eu falei para você, tampa aqui, tensão dividida pela resistência, certo? Até aqui tá ok. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar um outro resistor aqui. Deixa eu tampar aqui, pegar esse outro de 10K, colocar aqui no meio, certo? Então, se a gente voltar na situação anterior lá, pegar esse ponto aqui e medir nesse R1 aqui, na saída do R1, 10 volts, certo? Se eu pegar aqui, ó, ligar esse aqui, ó, mas o circuito não está completo, né? Não tem nenhum ligado aqui. Se eu colocar o negativo aqui nesse lado do R2 aqui e o positivo aqui no R1, eu vou medir os 10 volts, porque não tem corrente nenhuma circulando aqui, então não tem queda de tensão em cima desses resistores, certo? Até aí está compreendido? Se a gente ligar isso daqui, ó, ligar um no outro, aí a gente vai ter uma corrente circulando daqui para cá. Qual é a corrente, Celso? A gente vai voltar lá de novo aqui, ó, no tampa o I, e vai ser tensão dividido pela resistência. A resistência quanto é? É 20K. 20K. Então se a gente colocar lá de novo na calculadora aqui, 10 dividido por 20.000 vai dar 0,0005 amperes. É menos do que 1 miliampere, né? É 500 microamperes seria. Uma corrente bem baixinha mesmo. E não vai alterar em nada essa tensão minha aqui. No seguinte, eu vou medir a tensão daqui para cá, vai ter meus 10 volts. Medir aqui do GND, aqui vai ter os 10 volts. Se eu medir daqui aqui, eu vou ter 5 volts.
Por que, Celso, vai ter 5 volts? Porque os dois resistores são dos mesmos valores. Então, se eu pegar os 10 volts e dividir por dois resistores, que são no mesmo valor, certo? Eu vou ter 5 volts aqui nesse ponto. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Na intersecção do R1 com R2, eu vou ter 5 volts aqui, ó, nesse ponto aqui. E eu vou ter a mesma corrente passando por aqui. Mesma corrente que está passando por aqui. Aí vocês falam assim, pô, o que tem a ver isso com transistor? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque se eu pegar se eu tirar esse resistor aqui, ó, vocês entenderam, né, que vai ter duas quedas de tensões aqui, 5 aqui, mais 5 aqui, vai dar os 10 volts, ok? Se eu pegar esse resistor aqui e tirar fora e colocar um variável, né, colocar um resistor variável, vou ligar esse ponto aqui, ó, para terra. Então quer dizer o que? Se eu pegar essa seta aqui, ó, subir para cá, vocês concordam comigo? Eu estou jogando GND para cima aqui, né? Então se eu pegar e colocar esse ponto aqui do meu potenciômetro para cima, é a mesma coisa que eu estivesse ligando aqui, ó. A mesma coisa que eu estivesse ligando aqui. Entendeu? Então aqui não existiria mais queda de tensão aqui. Ia existir só aqui. Então vocês concordam comigo que eu posso variar a tensão em cima desse resistor aqui, ó? E aí a tensão que vai sair aqui vai ser alterada. Então se eu colocar aqui vai ser 10 volts, certo? Se eu pegar isso daqui, ó, jogar para cima, medir daqui a aqui, medir em cima desse resistor aqui, nesse ponto aqui vai sair 10 volts, certo? Agora se eu fizer o contrário, se eu colocar esse ponto aqui, ó, e jogar tudo para cá, eu vou ter os 10K de novo, e aqui vai ter os 5 volts. Então dependendo da variação que eu tiver aqui, eu vou variar nesse ponto aqui de 5 a 10 volts. Aí eu vou perguntar para vocês, Celso, o que tem a ver isso com um transistor? Se vocês compreenderam até aqui, tudo bem. Vamos pegar agora um transistor aqui, certo? Deixa eu tirar esse ponto aqui. Só vou ligar aqui, ó, de novo. E vou tirar esse resistor daqui. Desliga esse. Desliga esse. O que tem a ver isso aqui com o resistor? O resistor, desculpa, gente, o transistor, né? O transistor é um transferidor de resistência. Então, imagine aqui que seria o coletor do transistor e aqui o emissor e aqui a base. Aí você fala assim, viu, mas eu vou aplicar o que isso aí? Para que eu aplicaria isso? A gente ia pegar um transistor aqui como exemplo, tá? Pegar um transistor aqui, colocar aqui, ó. Do jeito que ele está aqui, vamos pegar um BC547. Se eu ligar esse daqui aqui, ó, aqui, né? Ligar esse aqui. Se eu medir a tensão daqui para cá, daqui para cá, nesse ponto aqui, ó, eu vou ter os 10 volts, porque ele está cortado. Não tenho nada na base colocado aqui, não tem sinal nenhum colocado na base. Ele iria estar funcionando como se fosse isso daqui, ó. Se eu a hora que eu injetar um sinal aqui, a partir de um ponto ele começa a conduzir aqui, ó, do coletor para o emissor. Do coletor para o emissor. Ele vai começar a conduzir daqui para cá. Então, dependendo da tensão que eu colocar aqui, da corrente que eu colocar aqui, ele vai variar isso daqui, esse ponto para mim. Aí vocês falam assim, mas eu não poderia fazer isso com o potenciômetro? Sim, poderia fazer. Mas vamos supor que viesse um sinal de um microcontrolador, por exemplo. Vamos imaginar aqui que ele vai trabalhar ou saturado, né, conduzindo direto para cá, que daí ia cair naquela condição que eu falei para vocês, né? Ele saturado seria
seria desse jeito aqui, ó. Saturado, ele ia estar fechando isso aqui como se fosse um disjuntor, um interruptor, e ia jogar esse GND para cá. Ia ficar os 10 volts em cima desse resistor aqui. Ou ele cortado, do jeito que está aqui. Então, se eu não colocar nada aqui, ó, deixar sem nada, sem um sinal nenhum aqui, ele vai estar cortado, vai me sair os 10 volts aqui. Então, nessa condição aqui, eu estou colocando ele como conduzindo direto, como uma chave fechada, né, como um interruptor fechado aqui, jogando o GND para cá, ou ele aberto, um disjuntor aberto. Eu ia colocar esse ponto aqui, o GND, e aqui ia estar os 10 volts. Então aí nós já apresentamos duas condições do transistor: ou ele está saturado, que ele está totalmente fechado aqui, ou ele está aberto. Então eu consigo variar aqui a tensão entre nas duas condições aqui. Com ele saturado, seria como uma chave fechada, então ia estar ligando terra nesse ponto aqui. Então, se eu fosse medir daqui para cá, meus 10 volts, certo? Os 10 volts ia estar caindo aqui. E se eu medir daqui, desse ponto do meio aqui para cá, ele ia estar 0 volts, porque está fechado, certo? Agora, se eu abrir corrente aqui na base dele aqui, se eu tirar a corrente, ele vai ficar aberto. Então, se eu medir desse ponto aqui, nesse ponto aqui, ele ia dar 10 volts, porque está aberto esse circuito aqui. Então são duas condições: ou tenho 0 volt aqui, ou tenho 10 volts aqui. Então a gente consegue manipular essa tensão aqui, ó, para frente, através de um sinal que vem pela base do transistor. E a terceira condição que a gente pode fazer com esse transistor é como amplificador. Vocês lembram que eu coloquei os resistores aqui, né, de 10K, tirei o 10K, e eu variando aqui, ó, eu variava essa tensão de 0 a 5 volts. Então, se eu colocar um sinal aqui, ó, um sinal que varia aqui assim, ó, certo? Desse lado aqui, nesse ponto aqui, ele ia variar do 0. Vamos pôr aqui de novo. Desse lado aqui ele ia variar dessa maneira aqui, ó. Na verdade, vamos voltar aqui. Como ele inverte o sinal aqui, na hora que ele estiver nessa posição aqui, ó, em cima, a gente tem que achar o ponto quiescente. Isso eu vou explicar mais para frente para vocês, porque a gente tem que ter um certo valor para a gente colocar aqui, porque senão ele vai saturar ou vai cortar. Então aqui desse lado aqui, ele vai inverter essa polaridade aqui, ele vai sair dessa maneira assim, né? Muito maior que o sinal que está lá. E aqui, ó, daqui desse ponto aqui, ó, que eu estou riscando aqui, até esse ponto aqui, ó, ele vai variar os 5 volts que eu falei para você que está aqui. Então, para cada resistor a gente tem para cada transistor a gente tem um datasheet que a gente vai conseguir achar esses valores aqui. Então, só vou para terminar de exemplificar aqui, ó. A gente vai estar aqui com um resistor aqui, certo? Esse resistor nós vamos polarizar de uma maneira que a gente quer que ele trabalhe, certo? A gente vai polarizar de uma maneira que a gente quer que trabalhe, que são as 3 condições, né? Ou cortado, ou saturado, ou como amplificador. Então em aulas futuras aí eu vou mostrar para vocês como que funciona isso. Só recapitulando, isso daqui, o transistor, nada mais é que um resistor variável, dependendo do que eu colocar aqui na base. Isso é o mais importante que vocês têm que saber. E ele trabalha em 3 condições: ou aberto, ou fechado, ou variável, né? Normalmente a turma gosta mais aí no caso de amplificadores, né? Mas no setor de comando, por exemplo, que eu quero comandar alguma coisa, eu ligo uma lâmpada, ou ligo um sensor, né, através de um outro sensor que vem aqui. O sensor, na hora que chega lá, passou uma pessoa, por exemplo, jogou a 0, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele ligue um relé, por exemplo.
com o sinal do sensor que vem de lá, ele não tem potência suficiente para poder fazer isso com esse relé. Então a gente precisa de um transistor aqui. Então aí hoje, por hoje, termina aqui nosso cursinho aqui, né? Já aproveitando que vocês estão aí, não esquece de apertar o botãozinho do like, se inscrever no canal, que eu vou continuar falando ainda sobre transistor, tá? Nós vamos montar um circuitinho aqui e vamos mostrar isso para vocês. Agora eu vou passar aqui para bancada, vou fazer um vídeo aqui em bancada para vocês, só para a gente comprovar isso que eu estou mostrando aí, beleza? Então se inscreva no canal aí, ative o sininho, que logo eu vou mostrar para vocês aí como funciona tudo isso. Então eu preparei a bancada agora aqui para vocês, como eu mostrei para vocês no esquema lá, a gente tem 10 volts aqui, né? Deixa eu só regular minha fonte aqui certinho, por os 10 volts aqui, 10 volts, 9,99, né? Agora o que a gente vai fazer? Vai pegar, colocar da mesma maneira que nós fizemos lá no esquema. Eu vou ligar meu resistor aqui, ó. Aqui é o positivo, né? Aqui é positivo. E aqui é a saída do meu resistor. Então se eu colocar, veja, a tensão vem por aqui, passo para o resistor, que é 10 volts, certo? E como o circuito está aberto aqui, vai me continuar meus 10 volts lá. Um errozinho de leitura aí no meu multímetro aqui, mas dá para ver que tá lá os 10 volts lá ainda, né? Agora se eu pegar e colocar um outro resistor aqui, esses resistores são de 10K, tá? Colocar outro resistor aqui e colocar aqui, ó, veja que esse circuito do lado de cá, esses quadradinhos aqui, são separados desses. Então se eu colocar aqui ainda, vai estar meus 10 volts lá. Aqui, ó, eu tô com meu zero, que tá vindo daqui, né? 0 volt que tá aqui, ó. Então tô medindo do GND para cá, 10, para cá, 10. A partir do momento que eu colocar esse resistor aqui, vai ter uma corrente circulando aqui. Como os dois são de 10K, é para aparecer aqui por volta de 5 volts. Ó, como eu mostrei para vocês aí, ó, 4,94. Se eu pegar, colocar um jumper, se eu colocar um jumper aqui, de novo, né? O que vai acontecer? Eu vou jogar esse terra para cá. Então eu vou ter 0 volt aqui, porque eu estou colocando meu terra para cá. E aqui continua meus 10 volts. E se eu pegar e inverter esse jumper, Celso, como que eu faço para inverter? Eu venho aqui, ponho o meu VCC aqui e ponho junto com esses resistores aqui, ó. Coloquei para cá. Aqui vai ficar meus 10 volts. Porque que eu fiz? Eu joguei daqui essa tensão, ao invés de passar pelo resistor, vem para cá. Entendeu? E antes estava, na hora que eu coloquei daqui para cá, eu joguei o meu terra para cá. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um potenciômetro aqui e eu vou mostrar para vocês como funciona. Eu liguei o potenciômetro aqui no lugar daquele resistor, né? Fiz as ligações conforme o esquema aí que estão com vocês, né? Eu curto-circuitei esse lado com o centro e esse lado que eu joguei para terra. Então aqui, ó, eu vou conseguir variar a tensão que tá caindo ali, ó. Se a gente vê ali, ó, tá os 5 volts que eu falei para vocês, que ele tá virado no máximo aqui, né? Os 5 volts tá lá. E se eu começar a virar ele para cá, ele vai cair na tensão, ó. Então conforme até eu chegar ao zero aqui, ó, até chegar ao zero. Então eu virei tudo para lá, chego no zero, e se eu virar para cá, eu consigo regular a tensão que eu preciso aqui no meio, né? Como referência, né? Então, no lugar desse potenciômetro aqui, a gente pode colocar um transistor e o que a gente jogar na base, a gente vai variar conforme a gente necessita. A gente faz todos os cálculos, né? Para isso e para a gente poder colocar ou ele aberto, ou ele fechado, ou ele como amplificador. Rapaziada, então o teste foi esse daqui. O funcionamento é muito simples. É um resistor que varia conforme o que você coloca lá na base dele, né? Isso estou falando para o transistor BJT, né? Esse transistor comum que a gente tem por aí. Mas os outros transistores também, né?
MOSFET, funciona da mesma maneira, só que uns trabalham com tensão, outros trabalham com corrente, e alguns específicos para chaveamento, né, que usa muito em fonte chaveada, mas o princípio de funcionamento são todos iguais. Então entenda que o transistor é um resistor que varia a sua resistência, né, entre aspas, interna, conforme que a gente colocar na base dele aqui. Então o funcionamento é muito simples, não tem segredo nenhum, é só você montar um circuitinho desse daqui, fazer os testes, depois eu vou montar com um transistor mesmo, fazer um amplificador com ele, fazer uma chave liga e desliga através da base, né, como a gente pode fazer. A gente consegue até acender uma lâmpada só com o toque do dedo, para você ter uma ideia. Beleza, rapaziada? Para quem gostou do vídeo aí, tem interesse que continue com isso, escreva aí, comentem aí, que isso aí faz o canal crescer. Aí a gente poder mostrar para vocês, né? Tentar fazer o mais prático possível, colocando na bancada direitinho e mostrando para vocês o funcionamento, tá certo? Então se inscreva no canal, ative o sininho e deixa um like aí e comentem. Um abraço, rapaziada.